Conhecemos os temíveis legionários romanos, homens que lutaram e derramaram seu sangue por toda a Europa, mas para serem tão habilidosos, precisavam de uma coisa essencial: treinamento. Conheça como eles eram recrutados e treinados aqui e agora. Roma precisava, em média, entre 7.500 a 10.000 novos recrutas anualmente, para substituir os caídos em combate, os fugitivos ou os doentes, e também para substituir os legionários que se aposentavam. Não faltavam recrutas, pois as vantagens de ser legionário eram numerosas. Alimentação e alojamento garantidos, bem como um salário fixo que poderia aumentar com o tempo graças às promoções, além de rendimentos adicionais como quando saqueavam uma cidade ou um imperador subia ao poder e no momento da aposentadoria confiavam em receber um terreno que poderiam cultivar. Obviamente também havia desvantagens em ser um legionário, principalmente porque eles lutavam na linha de frente arriscando suas vidas. Tinham que obedecer às ordens sem reclamar, mesmo que isso significasse a sua morte, e podiam receber punições muito duras, as quais você pode conhecer clicando no link na parte superior da tela. Vamos começar com o recrutamento. Antes mesmo de começar o recrutamento, os candidatos eram investigados para conhecer principalmente duas coisas. A primeira era se eles tinham antecedentes criminais, pois não queriam malfeitores nas legiões, já que provavelmente seriam mais relutantes em obedecer às ordens. A segunda era verificar se eram cidadãos romanos, pois lembre-se que apenas aqueles que tinham a cidadania romana tinham permissão para se alistar nas legiões. Uma vez que estava comprovado e aprovado, começava a seleção. Os candidatos deveriam ter cerca de 20 anos e deveriam ter, para entrar nas primeiras coortes, uma altura mínima de 1,72 m, embora quando no Império a altura mínima foi reduzida para 1,65 m. No entanto, se um recruta não atingisse a altura mínima, mas fosse robusto, também lhe era permitido alistar-se. Prioridade era dada aos homens provenientes do campo, pois se presumia que estavam acostumados a uma vida dura, portanto, suportariam melhor os rigores da vida militar. Também se estudava o estado de saúde do candidato, como doenças, enfermidades ou até mesmo a dentição. Também se buscava certa simplicidade e ignorância no candidato, com o objetivo de que não questionassem as ordens. Embora, por outro lado, também se procurava que alguns recrutas fossem letrados de forma que pudessem ocupar cargos administrativos. Também eram dados pontos àqueles que haviam exercido uma profissão útil para as legiões, como ferreiros, carpinteiros, açougueiros ou caçadores. Como em todo o trabalho, também podiam ser usadas cartas de recomendação que facilitassem o processo de seleção. E mais agradável para o candidato? Se fossem declarados aptos, o recrutamento era finalizado e a unidade era atribuída a eles, com a qual marchariam com o resto dos recrutas. Já temos nossos recrutas em seu destino, mas, claro, eles não sabem fazer nada, então é hora de começar o treinamento. Primeiro, eles eram ensinados a marchar mantendo o passo. Isso pode parecer fácil, mas fazer uma centúria inteira, ou seja, 80 homens, marchar no mesmo ritmo não é tão simples. Então não era uma questão de horas. A propósito, agora que mencionei acentuando com o treinamento, uma vez que marchavam no mesmo ritmo, era hora de realizar longas marchas. E com marchas, eu me refiro a percursos de 30 km, isso sim, sem equipamento militar ou qualquer coisa. Pouco a pouco, os recrutas eram capazes de fazer essas marchas em menos tempo, e quando conseguiam fazer em 5 horas, passavam para a próxima fase. Agora deveriam realizar o mesmo percurso, mas carregados com todo o equipamento. Armas, armadura, utensílios de cozinha, estacas, pás e rações para vários dias. Quando eram capazes de fazer essas marchas de 30 km em 5 horas e com todo o equipamento, eles adicionavam um novo ponto de dificuldade. Ao finalizar as marchas, deviam construir um acampamento fortificado para passar a noite. A velocidade de construção deveria ser reduzida com o tempo, até ficar entre 2 e 3 horas. E se você não sabe como eram construídos esses acampamentos de marcha,
Você pode fazer isso clicando no link que aparece na parte superior da tela. Por último, deveriam ser capazes de marchar com todo o equipamento em uma distância de 36 km em 5 horas. Complementar a isso, faziam uma série de jogos e competições como corridas, saltos ou natação. Uma vez que estavam em boa forma física, começavam a se familiarizar com as ordens dos oficiais e com o manuseio das armas. O equipamento militar de treinamento consistia em uma espada grossa de madeira e um escudo muito pesado de vime. E digo pesado porque este escudo pesava o dobro do escudo regular, de forma que se fossem capazes de lutar com o escudo de vime em batalha, eles usariam o escudo como parte do seu corpo. Os recrutas começavam atacando um pau grosso cravado no chão. Desde o início, eles eram ensinados a dar estocadas curtas, se protegendo o tempo todo atrás de seus escudos, pois estavam cientes de que uma ferida de cerca de 3 ou 4 centímetros de profundidade no lugar certo causava a morte. Eles deveriam praticar o esfaqueamento em áreas vitais do inimigo de forma rápida e sem jogar o escudo de lado, coisa que vemos constantemente nos filmes medievais ou romanos. Também aprendiam a lançar a estaca, que eram uma parte essencial do equipamento militar do legionário, pois os lançavam sobre o inimigo antes de entrar em combate corpo a corpo. Não é fácil lançar uma estaca ou uma lança, por isso requer seu devido tempo. Ao mesmo tempo, também aprendiam a obedecer ordens, a manter a formação e a conhecer qual era seu posto em cada formação. Da mesma forma, praticavam incessantemente as diferentes formações romanas, as quais você pode conhecer clicando no link na parte superior da tela. Eles deveriam ser capazes de passar, por exemplo, de uma formação de muralha de escudos para um quadrado ou para um testudo. Eles deveriam praticar tudo inúmeras vezes, de forma que executem as manobras em batalha de forma mecânica e automática, sem hesitar, confiando no bom critério do general no comando. Quando já estavam habilidosos nessas áreas, era permitido a eles deixar as espadas de madeira e empunhar verdadeiras gládios, embora sim cobertas com couro para evitar acidentes. Desfiles e simulações de batalhas e cercos eram realizados de forma habitual, para que os recrutas se acostumassem ao caos da batalha e não fossem pegos de surpresa. Na verdade, o historiador judeu Flávio menciona que esses simulacros eram tão reais que mal podiam ser diferenciados de uma batalha real. Bem, já temos o recruta preparado para o combate, em boa forma física e com conhecimento das formações e das ordens que poderia receber. No entanto, ainda era considerado novato e não deixaria de ser até que participasse de um combate real contra o inimigo. Nesse momento, ele se tornava oficialmente um legionário. Os homens que não eram capazes de superar o treinamento eram rejeitados e tinham que voltar por conta própria para suas casas ou para onde quisessem. As marchas e os simulados eram algo habitual nas legiões, fossem ou não veteranos, enquanto algumas faziam por pura rotina, outras faziam pela própria sobrevivência, para praticar. Por exemplo, as legiões estabelecidas na Espanha do século I d.C. não enfrentariam muitos perigos, então os treinamentos eram uma simples rotina. No entanto, as legiões estabelecidas na fronteira com a Germânia ou na Britânia deveriam estar sempre em forma e em condições ótimas para poder rejeitar com sucesso qualquer ataque que os bárbaros decidissem lançar. E senhores, é isso para o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se sim, já sabe, dê um like e se inscreva para não perder nenhum vídeo.